Olá pessoal, então vamos falar então agora sobre colações, tá? Então nessa construção do nosso entendimento sobre inventário e partilha, nós já vimos algumas situações pormenores de requerer abertura do inventário, de nomeação de inventariante, de primeiras e de últimas declarações, tá? Da necessidade da avaliação do cálculo, enfim, todas as citações que foram feitas, intimações, o processo vai sendo instrumentalizado. Mas o que seriam as colações? Então as colações, se você estudar em direito civil, justamente essa necessidade daquele bem que foi recebido em vida, em forma de doação, tá? Do decujus para alguns dos herdeiros, dele ser devolvido, de ele ter trazido para o processo de inventário, colacionado ao processo de inventário, ou seja, para garantir um tratamento isonômico, igualitário entre todos os herdeiros. Nenhum pode receber mais do que o outro. Aí a necessidade de aquele bem que foi adiantado em vida, tá, pelo dono da herança, agora falecido, a um dos herdeiros, que ele os traga, para que possa dividir agora de forma isonômica, igualitária entre todos os herdeiros. Se ele tiver interesse de que esse herdeiro realmente seja tratado de forma desigual e que receba esse bem a maior, tá? Ele tem que, no ato da liberalidade, no ato daquela doação, deixar de forma expressa que ele está dispensando ele da doação. Salvo engano, lá no artigo 2006, o Código Civil vem falando justamente, tecendo essa circunstância. Então, aí diz ali o 639 para nós que no prazo estabelecido lá no artigo 627, que é o prazo comum de 15 dias, o herdeiro que é obrigado a essa colação, ele conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual o termo se reportará os bens que recebeu, ou se já não os possuir, vai trazer o valor. Então ele tem que trazer qual que é o bem ou o valor daquele bem, uma vez que ele já não o tem mais, tá? Aí que o parágrafo único, ele traz para nós uma situação de antinomia, tá? Porque ele vem dizendo assim que os bens a serem conferidos na partilha, assim como os das acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Então, se vocês viram lá no Código Civil, no artigo 2004, lá dispõe para nós que o valor desse bem que vai ser trazido à colação é o valor que esse bem valia no ato da doação, daquela disposição de vontade da doação, tá? E então ele entra em essa antinomia, porque o Código Civil diz que o valor seria no ato da disposição de vontade, e enquanto que o CPC vem dizendo para nós que calcular-se-ão pelo valor do ato da abertura da sessão, ou seja, no tempo da morte, tá? Aí você vai buscar lá nos critérios da antinomia da hermenêutica jurídica, da antinomia jurídica, para solucionar essa situação, tá? Aqueles critérios de hierarquia, os critérios cronológicos, né, da especialidade. São normas hierarquicamente iguais, infraconstitucionais, leis ordinárias, elas não são especiais uma em relação à outra, mas o CPC ele é posterior ao Código Civil, portanto, né, ter essa prevalência, né, vai prevalecer os dispositivos aqui previstos com relação ao Código Civil, tá? Aí já tem outras interpretações, enfim, mas essa é uma questão a ser considerada e uma observação a ser feita aqui no parágrafo único, beleza? E o 640 diz assim para nós que, em que pese o herdeiro renunciar ao seu direito de herança, que ele tem esse direito, isso não vai eximir ele do dever de colacionar, de trazer, tá? O bem que foi recebido em vida, tá? Agora, e não foi dispensado da colação, então essa necessidade de trazer a colação, mesmo que você renuncie à parte que você teria direito, há um dever de trazer a colação e aquilo que foi adiantado em vida. Tá bom? Aí eles vêm tratando aqui sobre colações, algumas situações para poder garantir um contraditório, enfim. E o 642 falando para nós, dispondo para nós sobre o pagamento de dívidas. É sabedor, então, que os herdeiros eles respondem pelas dívidas do falecido até o montante da herança, tá? Que foi, né, deixada. Então, é importante daí que os credores se habilitem ainda no processo de inventário para que eles consigam receber os valores devidos pelo falecido ainda antes de partilhado entre os herdeiros. Depois de partilhado ainda ele pode? Pode, mas vai ficar um pouco mais difícil. Então o momento oportuno e mais eficiente é agora ainda antes da partilha dos bens, para que antes desses bens serem partilhados,
que sejam pagos aí todas as dívidas que porventura o de cujus tinha, tá bom? Então aí o 642 vem dizendo justamente isso para nós, tá? Que vai primeiro resolver essa situação de declarar habilitado aquele credor, se realmente ele tem um título líquido certo e exigível. Aí o juiz vai mandar separar bens suficientes para que sejam alienados e convertidos em pecúnia e saldo, né, e sendo adimplida aquelas obrigações, e inclusive a possibilidade dos credores adjudicarem os bens, alguns determinados bens ficarem com bens em forma de pagamento em vez de serem vendidos, enfim, tá? O 643 diz para nós que não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, aí o pedido vai ser remetido para as vias ordinárias. Assim como aconteceu quando as partes impugnaram, lembra? Ali o artigo 627, inciso 3º, quando as partes contestaram a qualidade de quem foi incluído como título de herdeiro, aí a necessidade às vezes de remeter para as vias ordinárias, aí você justamente vai reservar um valor para que, se for julgado procedente, ele considerado herdeiro, ele ter esse direito. Assim acontece também com o credor que foi questionado e remetido para as vias ordinárias para ver se efetivamente ele era devido àqueles valores. Fica sobrestado, fica reservado valores para garantir o pagamento de eventual e possível dívida, se ela efetivamente for comprovada, tá bom? 644 traz para nós uma informação também importante, que se o credor dele tem uma dívida líquida e certa, porém essa dívida ainda não for exigível, não está vencida, como que fica? Ele pode também requerer a sua habilitação no processo de inventário. Aí já fica reservado ali, ó, fica separado bens para um futuro pagamento, tá? Então esse é o momento oportuno para tratar disso. E a gente passa no segundo momento aí falando um pouquinho de partilha e de arrolamento sumário e arrolamento comum, tá? Bons estudos para vocês.